A Boeing já dominava o mercado médio. De rotas transatlânticas como Boston-Dublin a voos longos e pouco movimentados pela Ásia, o 757 era rei absoluto. Mas hoje, a Boeing não tem nada para mostrar. Enquanto esticava o 737 ao máximo e desenhava aviões que talvez nunca decolem, a Airbus silenciosamente criou uma aeronave que agora domina as rotas que a Boeing abandonou. O Airbus A321XLR não é só mais um avião estreito. É a arma que transformou a maior fraqueza da Boeing na maior vantagem da Airbus. Mais de 500 pedidos firmes, companhias aéreas garantindo suas frotas por décadas, e a Boeing ainda discutindo ideias no quadro branco enquanto a Airbus redesenha o mapa global de rotas. Então, como a aposta certa da Boeing virou seu maior erro estratégico? E por que um avião estreito pode mudar todo o futuro da empresa? Para entender, precisamos saber o que a Boeing fez que vai contra toda a lógica empresarial. Em 2004, encerrou a produção do 757, o rei indiscutível do mercado intermediário, sem nenhum plano de substituição. Estamos falando de rotas longas demais para a maioria dos narrow bodies, mas que não suportam a demanda para wide bodies. Boston para Dublin, Filadélfia para Lisboa. Rotas que pedem um alcance sério, mas não têm passageiros suficientes para 400 assentos. O 757 não era qualquer avião. Desempenho excepcional de subida, alcance transatlântico, a capacidade de operar em pistas curtas onde jatos maiores e até menores não conseguiam pousar. As companhias aéreas usavam ele para rotas longas e finas, perfeitas durante os anos 90 e 2000. A Boeing dominava completo esse segmento e simplesmente desistiu. A aposta após o 757 foi o 787, subestimando completamente o crescimento das viagens ponto a ponto e as conexões entre cidades secundárias. A Boeing esperava que o 787 cobrisse as rotas de mercado médio, mas a maior capacidade e os custos foram demais para rotas mais finas, deixando um espaço que a Airbus aproveitou. Parecia uma gestão financeira brilhante em 2004, porque investir bilhões em um novo avião se podia usar os projetos existentes e vender wide bodies mais lucrativos. Mas esse vácuo de 15 anos que a Boeing criou, a Airbus preencheu metodicamente com algo muito superior a tudo que a Boeing já tinha feito. Essa lacuna permitiu que a Airbus agisse com precisão. Conheça o Airbus A321XLR. Anunciado em 2019, certificado em 2024, com as primeiras entregas já rolando desde então. Isso não é só preencher a lacuna da Boeing, é explorá-la de forma sistemática. Alcance de cerca de 4.700 milhas náuticas, de Boston a Roma, de Nova York a Atenas, rotas selecionadas na Ásia-Pacífico, dentro de limites reais de carga. Tudo isso, de repente, possível num avião de corredor único. Mas aqui está o lance de engenharia genial que torna isso devastador para a Boeing. A Airbus conseguiu esse alcance graças a um tanque central traseiro permanente, que adiciona 12.900 litros de combustível, somando um total de 32.940 litros. Diferente dos tanques auxiliares que roubam espaço precioso de carga, esse mantém o porão inteiro intacto. Isso significa receita extra para as companhias aéreas que não perderiam. Os números de eficiência são cruéis para a Boeing. Queima de combustível por assento 30% menor comparado às aeronaves da geração anterior. Num mundo com óleo a $100 o barril e impostos de carbono chegando, isso não é só vantagem, é sobrevivência. O A321XLR torna rotas longas e estreitas, como Boston-Roma, lucrativas com 30% menos consumo de combustível, algo que aviões maiores muitas vezes não conseguem. Os 50 A321XLR da United, para substituir o 757 e os pedidos da American, deram um recado claro: os clientes mais valiosos da Boeing estão mudando para a Airbus. O A321XLR enfrentou atrasos na certificação até julho de 2024 por preocupações com a segurança do tanque de combustível, mas a Airbus entregou antes do 737 MAX 10, que ficou emperrado.
Largura do assento de 18 polegadas em vários layouts, melhor que o 737 MAX 10 da Boeing. Cabine moderna e silenciosa, oferecendo conforto real de longa distância num avião de corredor único. Mas o que realmente o torna perigoso é ser um avião versátil. Uma só plataforma atende voos transatlânticos, rotas dentro da Ásia-Pacífico, cruzando os Estados Unidos da América de costa a costa e conexões na América Latina. Atua em todos os nichos do mercado médio que a Boeing largou. Agora você pode estar se perguntando como é que a liderança da Boeing ficou tão cega para essa oportunidade de mercado tão clara. A falácia do custo irrecuperável atingiu a Boeing como um grande revés. Décadas investidas na família 737 e nos programas de fuselagem larga tornaram psicologicamente impossível admitir que precisava de algo completamente diferente. O verdadeiro veneno entrou no sistema da Boeing em 1997 com a fusão com a McDonnell Douglas, transformando a Boeing de engenharia em primeiro lugar para finanças em primeiro lugar. O que parecia uma gestão financeira inteligente acabou criando um erro caro que ecoaria por décadas. A resposta atual da Boeing deve realmente preocupar os investidores da aviação. Ela tem duas opções, e ambas são problemáticas. Opção 1. O 737 MAX 10, uma versão ao máximo de uma fuselagem dos anos 60, esticada até os limites absolutos da engenharia. Seu alcance, cerca de 3.100 milhas náuticas. Isso fica assustadoramente 1.600 milhas náuticas atrás da capacidade do A321 XLR. Funciona bem para rotas domésticas e regionais. Para missões transatlânticas ou de médio alcance Ásia-Pacífico, completamente insuficiente. Além disso, os atrasos regulatórios contínuos após a crise do MAX deixam a posição da Boeing ainda mais fraca. Opção 2. O proposto Boeing 797, sua resposta teórica desde 2015. No papel parece perfeito, duas variantes consideradas, uma otimizada para alcance, outra para capacidade. Lugar para 200 a 270 passageiros com mais de 5.000 milhas náuticas de alcance. A realidade brutal: o custo estimado para desenvolver o Boeing 797 passou dos 10 bilhões de dólares, embora não haja um plano firme para o desenvolvimento. Após os desastres do MAX e os problemas no desenvolvimento do 787, o conselho da Boeing ainda hesita diante desse compromisso financeiro gigantesco. Em resumo, a Boeing não tem dinheiro disponível agora. As companhias aéreas não podem esperar para sempre por aviões teóricos. Cada mês que a Boeing atrasa é mais um mês de pedidos do A321 XLR que nunca recuperarão. Mas a coisa é ainda mais profunda. O impacto do A321 XLR vai muito além das rotas individuais. Ele está mudando completamente a forma como as companhias aéreas planejam suas redes. Os modelos tradicionais de hub and spoke exigiam que os passageiros fizessem conexões em aeroportos principais. O A321 XLR permite conexões diretas entre cidades secundárias, evitando completamente hubs congestionados. Reflita nas implicações. Um passageiro voando de Nashville para Barcelona não precisa mais passar por Atlanta ou Madrid. O serviço direto fica economicamente viável graças à eficiência do A321 XLR. Isso gera efeitos em cascata no setor. Aeroportos secundários ganham voos internacionais, passageiros economizam horas nas viagens, enquanto as aéreas capturam receitas altas de executivos dispostos a pagar pela comodidade. A estratégia da Boeing para aeronaves wide-body pressupunha que as companhias aéreas direcionariam o tráfego via hubs menores e maiores usando aviões grandes. A popularidade do A321 XLR mostra que isso está errado. As aéreas estão descobrindo que podem operar rotas internacionais com pouca demanda de forma lucrativa, oferecendo aos passageiros o que eles realmente querem: voos diretos com conforto razoável. Mas tem mais coisa vindo por aí. A Airbus conquistou uma vantagem crucial que a Boeing não esperava: uma cadeia de suprimentos pronta.
O A321XLR compartilha componentes principais com a família padrão A321neo, mesmos motores, aviônicos parecidos, sistemas de cockpit idênticos. Essa semelhança permite que a Airbus aproveite suas parcerias e infraestrutura já estabelecidas. Já o teórico 797 da Boeing exigiria uma cadeia de suprimentos totalmente nova, motores novos, sistemas novos, processos de fabricação fresquinhos. Num mundo pós-pandemia, onde cadeias de suprimentos vivem em constante turbulência, isso é um risco gigantesco. A Airbus pode aumentar a produção do A321XLR usando fornecedores testados e sistemas de qualidade consolidados. A Boeing estaria apostando bilhões em parcerias não testadas e processos não comprovados. O impacto financeiro é enorme. A Airbus diminui os riscos de desenvolvimento enquanto a Boeing multiplica os seus. As companhias que encomendam o A321XLR recebem aviões já prontos em linhas de produção consolidadas. Quem espera pelo 797 encara incertezas nas entregas, nos prazos de certificação e na confiabilidade inicial. Essa mudança está redesenhando a geopolítica da aviação. Então, teoricamente, haveria espaço para coexistirem tanto o A321XLR quanto um futuro Boeing 797? O XLR cuidando das rotas longas com menor demanda, enquanto o hipotético 797 atenderia segmentos maiores do mercado intermediário. Pode ser, mas aqui está a matemática cruel do planejamento de frotas aéreas. Quanto mais a Boeing demora para tomar decisões firmes, mais as companhias aéreas investem seu capital e planejamento de rotas nas soluções da Airbus. Decisões de frota na aviação comercial duram de 20 a 30 anos. Cada pedido do A321XLR representa um cliente que a Boeing talvez nunca recupere durante a vida útil produtiva de suas aeronaves. Agora precisamos falar sobre a economia do treinamento de pilotos. O A321XLR requer treinamento mínimo adicional para pilotos já certificados na família A320. As companhias aéreas podem transferir tripulações facilmente entre os A320 de curta distância e os A321XLR de longa distância sem programas caros de reciclagem. O 797 da Boeing, se algum dia for lançado, pode exigir tipos de certificação totalmente novos. Pilotos precisariam de meses de treinamento, simuladores teriam que ser desenvolvidos e equipes de manutenção precisariam ser certificadas em novos sistemas. Num setor enfrentando escassez aguda de pilotos, essa flexibilidade é enorme. As companhias aéreas conseguem maximizar o uso dos pilotos em suas frotas de narrow body, minimizando os custos de treinamento. As companhias aéreas de baixo custo se beneficiam bastante dessa similaridade. Elas podem operar a A321XLR em rotas internacionais, mantendo uma estrutura de custo similar à das operações domésticas. A estratégia da Boeing de manter a similaridade na linha 737 perde sentido quando o 737 MAX 10 não consegue atender às rotas que as companhias realmente querem voar. O A321XLR representa muito mais do que um programa de aeronaves bem-sucedido para a Airbus. Ele se tornou um símbolo poderoso das oportunidades perdidas e da cegueira estratégica da Boeing nos mais altos níveis corporativos. As respostas atuais da Boeing são ou completamente ultrapassadas, como o 737 MAX 10 com alcance limitado, ou totalmente hipotéticas. Enquanto isso, a Airbus está entregando aeronaves reais para companhias aéreas reais, voando com passageiros reais em rotas lucrativas que a Boeing pioneirou e abandonou. A Boeing enfrenta seu momento máximo de verdade. Podem escolher tentar alcançar aos poucos com versões esticadas de projetos antigos ou apostar pesado financeiramente em uma inovação do zero que pode chegar tarde demais para fazer diferença competitiva. O sucesso do A321XLR não vem de uma tecnologia revolucionária que a Boeing não conseguiu desenvolver. Ela vem do que a Boeing deliberadamente escolheu não construir quando teve a chance. Há 20 anos, a Boeing era a rainha absoluta do mercado médio. Hoje, ela é apenas espectadora, vendo a Airbus faturar nas rotas que a Boeing criou e desenvolveu originalmente. Antes de ir,
O algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então por que não conferir?